Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bora Entender. E desta vez vamos falar sobre uma coisa relativamente desconhecida, mas que eu posso te garantir, é muito importante: a poluição luminosa. A maioria de nós está condicionado a achar que quanto mais luz há em uma cidade, mais desenvolvida e rica ela é. Mas hoje nós vamos descobrir que não é bem assim. Um projeto de iluminação público mal feito pode tornar as cidades lugares bem piores de se morar, gerando problemas para os seres humanos e para os demais seres vivos. Mas nós, claro, queremos a sua participação nesse programa sobre poluição luminosa. Você tem alguma dúvida? Mande suas perguntas por vídeo ou texto para o telefone 619-9620-2573 ou envie também pelas nossas redes sociais, incluindo o canal da TV Câmara no YouTube. E aqui no nosso estúdio, nós estamos com um dos maiores especialistas neste assunto, Henrique Leite, consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de meio ambiente e direito ambiental. E pelo Zoom, vamos contar com a participação de Daniel Melo, astrônomo do Observatório do Valongo da UFRJ e coordenador do projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros. Senhores, primeiramente quero agradecer imensamente a participação de vocês para esse assunto que eu tenho certeza que ainda é bem desconhecido aí da maioria das pessoas. Inclusive, quando eu fui me preparar para apresentar esse programa, fiquei impressionado com a quantidade de desdobramentos que a gente pode ter em função de uma iluminação adequada. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o pessoal pelo Zoom aqui, né, o Daniel, mas antes disso eu queria falar com o Henrique, para a gente começar, acho que pelo básico, para quem ainda não está 100% familiarizado. O que é poluição luminosa? Então, perfeito. Bom, boa tarde a todos aí. Obrigado pela audiência. Um tema tão, como você bem mencionou, um tema tão desconhecido e tão importante, né? Então, poluição em geral, a raiz da palavra poluição vem de poluição vem de derramar coisas, né? Então, poluição significa aquilo que está transbordando, que está passando dos limites, que está acontecendo quando não deveria acontecer, qualquer fluxo de matéria ou de energia, que está acontecendo quando não devia acontecer, ou um nível maior do que deveria acontecer. Então, quando você tem mais luz do que devia, ou luz onde não devia, mudando os padrões naturais aí de iluminação de claro e escuro num nível que perturbe ou a saúde humana, ou a do bioma, ou a segurança, a gente pode falar de que está acontecendo poluição luminosa, embora isso ainda não tenha definição legal. Tá? E quais são os tipos? Tem uma classificação ali para a gente entender onde é que essa poluição, de que formas ela se apresenta? Então, tem basicamente 3 grandes tipos, tá? Então, o primeiro deles é o que a gente chama de sky glow, tá? Aquele brilho no céu. Até uns anos atrás, por causa do tipo de iluminação pública que a gente usava, era um brilho amarelado. Hoje em dia, pelo menos nos capitais, a gente vê aquele brilho esbranquiçado no céu. Essa figura aí que a gente tem, né? Aparecendo no vídeo. Então, essa imagem traduz perfeitamente isso, é o sky glow, tá? Isso a gente sente até no passado de um tempo curto. Onde eu moro, eu moro aqui num bairro um pouco mais afastado do Brasília, eu via a Via Láctea 10 anos atrás, tá? E hoje eu vejo o céu basicamente branco. Então, o que atrapalha isto, essa visão do céu, das estrelas, é o sky glow. Tá? Além disso, a gente tem o sky glare, né? A gente tem o ofuscamento noturno, né? Que é aquela luz que vai direto no seu olho, tá? É exatamente essa imagem aí. Via de regra, aliás, você, em iluminação pública ou comercial ou até residencial, olhou para o foco de luz, está errado, tá? Porque a luz vai iluminar as coisas e não o nosso olho, tá? Então, se a luz está iluminando o nosso olho, está havendo ofuscamento, tá? E a gente está pensando que está fazendo mais luz e nem sempre mais luz é melhor, tá? Mas o ofuscamento, como essas imagens mostram muito bem, ele pode deixar a gente até mais cego para algumas regiões próximas, para algumas áreas do nosso campo visual, tá? E a gente tem, por último, a gente pode até mostrar de novo essa figura quando a gente estiver falando de segurança, eventualmente, se falar de projeto de iluminação urbana, tá? Vocês estão vendo nessas imagens aí que quando a gente tira a mão da frente, por exemplo, na imagem da esquerda,
A pessoa que está no portão, a pessoa continua ali no portão. Eu não sei se o espectador está vendo na tela, mas há uma pessoa no portão. Se você cobre a lâmpada com a mão, a pessoa fica visível. Se você não cobre mais e a luz atinge o seu olho, a pessoa fica invisível. Ela está no mesmo lugar. Tá? Então você cria uma invisibilidade aí com o que a gente chama hard shadow, né? De sombra profunda ou sombra dura. Então tudo isso é efeito de ofuscamento. E a gente tem uma última forma de poluição luminosa, que é a luz invasora, né? O trespass, né? É aquela luz do vizinho, né? Aquela luz que tá chegando. Isso aí pronto, perfeito exemplo de luz invasora, tá? Você está dentro do seu apartamento recebendo luz, tá? De fora. Sim, e aí essa luz invasora a gente vai mostrar que ela também tem impactos muito negativos até na saúde humana, né? As pessoas às vezes estão com problemas de saúde e nem imaginam o que está vindo disso, né? Exatamente. A gente tem... eu lembro na adolescência, quer dizer, coisa de, estou falando 20, 30 anos atrás, 30 anos atrás, vai. Melatonina não é uma coisa desconhecida, né? E hoje é um mercado global de 3 bilhões de dólares, cresce 15% ao ano. Se ele cresce 15% ao ano, ele dobra a cada 5 anos, tá? Então a gente está falando de um mercado em crescimento exponencial. O pessoal trazia dos Estados Unidos, né? Exatamente. Era aquela febre, a Exatamente. melatonina e tal, de repente dominou o mercado, né? De repente se acha em qualquer lugar, vira todo mundo toma, vira uma coqueluche, né? E você não precisaria disto. O que produz melatonina pela glândula pineal é a escuridão, tá? E como bem você apontou, o problema é que a gente tem luz invasora, o brilho no céu. A gente falou por último agora dessa questão da luz invasora, e eu acho que esse fenômeno está aumentando ao longo dos últimos anos por conta da potência dos spots de luz, né? Eu lembro que a gente iniciou ali com as lâmpadas incandescentes, que eram amarelas, praticamente na totalidade um amarelo avermelhado, né? Depois você teve uma transição ali que foi para fluorescente, que aí já começou a ser utilizada a luz branca já começou a ficar mais presentes nas cidades, e depois você chegou agora nas lâmpadas de LED, né? 6000K e tal, que é aquela super branca. Exatamente. E esse fenômeno pode estar sendo aprofundado? Exatamente. Isso é um dos principais drivers, né, impulsionadores do problema da poluição luminosa. LED pode ser ainda uma bênção, uma dádiva, uma maravilha, tá? A gente não está falando aqui, aliás, de forma geral no tema, a gente não está falando, então quer dizer que a ideia é voltar ao escuro? Claro que não, tá? A ideia é iluminar melhor, só que iluminar melhor nem sempre é iluminar mais. Então, com LED isso acontece. Então, a gente tem estudos com imagem, que estão citados lá naquele estudo que eu publiquei pela Câmara. A gente tem estudos com imagens de satélite, com fotos aéreas, que mostram que quando chega LED, a poluição luminosa da cidade chega a aumentar 10 vezes, tá? Aumenta no ordem de grandeza. Isso não precisava ser assim. Você podia usar LED com a temperatura certa, ou com dimerização, ou com sensor de tempo, e você poderia usar o potencial do LED para economizar energia. Então, mas o que acabou acontecendo foi que o orçamento de iluminação foi preservado e a luz disparou, tá? Então tem bastante a ver com LED, sim. Certo. Eu queria tratar uma questão com você, mas eu também vou aproveitar para a gente fazer uma participação em vídeo. A gente tem um professor que é físico, jurista e escritor, que é o José Laércio Araújo, que gentilmente nos enviou um vídeo. A gente até gostaria de ter contato com a presença dele aqui no estúdio também, mas não foi possível, porque era de São Paulo e as agendas não coincidiram, né? Então ele gentilmente mandou um vídeo para a gente para tratar um pouquinho dessa questão dos projetos de iluminação adequados, projetos de iluminação públicos adequados, né? Primeiro a gente vai ouvir o vídeo dele e na sequência a gente vai ouvir a sua participação também, inclusive com a questão da biologia, né? Os animais, como é que os animais entram nessa discussão. Vamos ouvi-lo então pelo telão. A quem afeta essa poluição luminosa? A poluição luminosa afeta o ser humano no que diz respeito ao ciclo circadiano, afeta a fauna no que diz respeito à continuidade da espécie e afeta a flora no que diz respeito à fotossíntese. E quanto à legislação? Quanto à legislação, no Brasil nós não temos legislação que protege o meio ambiente da poluição luminosa. Temos apenas uma lei muito fraquinha na cidade de Campinas, que protege o entorno do Observatório Astronômico.
E a mudança? Qual seria a mudança necessária? A mudança necessária seria provocar por um sistema educacional e um sistema legislativo. O sistema educacional eu tenho uma proposta no meu livro, e o legislativo também. E o que deve contemplar esse novo modelo? Esse novo modelo tem que contemplar a mudança da fonte de luz e a mudança do anteparo que protege a fonte de luz. Ou seja, toda essa mudança implica em jogar a luz somente para baixo, não para cima. E com relação aos órgãos que podem ajudar, ao meu ver, os órgãos que podem ajudar nessa mudança é o CREA e as empresas de arquitetura e urbanização. E como seria a participação do gestor público nesse papel? Seria fazer acontecer. Então, se isso ocorrer dessa forma, nós teríamos um processo de proteção do meio ambiente contra a poluição luminosa que realmente ninguém percebe, mas ela danifica silenciosamente. Silenciosamente. Para você ter uma ideia, vou dar 2 exemplos. No ser humano, afeta a produção de melatonina. E na fauna, por exemplo, prejudica a continuidade da espécie. Por exemplo, o vagalume é um animalzinho que reproduz com a codificação bioluminescente. O macho faz o sinal, a fêmea entende e responde, ele desce e acasala. Hoje, com a poluição luminosa, o que está acontecendo? Ela não entende o sinal porque a luz atrapalha, ele não desce e não acasala, e a espécie está extinguindo. Essas são as consequências bastante sérias e profundas com relação à poluição luminosa no nosso meio ambiente. Bom, então eu quero agradecer ao físico aí, ao José Laércio Araújo, ele que inclusive é escritor também, autor do livro Poluição Luminosa e suas implicações na ciência e na sociedade. Gentilmente nos enviou esse vídeo aí, está aí até o livro dele na tela, para quem tiver interesse de se aprofundar mais, José Laércio Araújo, Poluição Luminosa, suas implicações na ciência e na sociedade. Muito obrigado também ao físico, jurista e escritor. Bom, voltando aqui para o nosso estúdio, eu queria ouvir uma complementação para a gente colocar uma coisa mais prática ali, né? Porque quando a gente olha o que é um projeto que está bem executado nas cidades e o que está mal executado, Henrique? Então, aproveitando até a participação do professor, o que se caracteriza normalmente como um bom projeto de iluminação? Falando até em termos mais gerais, assim, né? Aqueles princípios que a International Dark Sky Association, a IDA, discrimina são bastante úteis. E chegaram a estar até em uma das minutas de texto que eu fiz para alguns deputados e tudo mais. Mas são basicamente, traduzindo de forma mais popular, digamos, seriam 5 perguntas, tá? Se você precisa. Antes de iluminar, se pergunte se aquela luz ali é necessária, tá? Então, se você precisa de luz, quanto você precisa de luz, não ilumina além do necessário, ilumina aquilo que é necessário. Tá? Quando você precisa de luz? Então, a gente passa pela cidade, tem letreiros luminosos, ultra brilhantes, às 4 da manhã, sem trânsito nenhum, né? Iluminação pública, a mesma coisa. Será que é a mesma intensidade de luz que é necessária em todos os lugares, todo o tempo? Certamente não, né? Então, a luz, se for necessária, o quanto for necessária, quando for necessária, então você pode dimerizar e colocar sensor de presença, sensor de passagem, por exemplo, para que a luz esteja ali quando é preciso. Que ela esteja onde é necessária, como disse o professor, quer dizer, a luz não precisa iluminar o céu, tá? Não há ninguém lá no céu ela só atrapalha. Então, quando a gente olha, por exemplo, projeto de iluminação pública, ou qualquer que seja a iluminação, e você tem um ângulo maior do que 90 graus, e a lâmpada está assim, e ela está difundindo raios para cima, para mais alto do que o horizonte, isso é puro desperdício, tá? Isso é literalmente dinheiro jogado no espaço, tá? E aí está fazendo aquele sky glow, ou aquele sky glare que a gente falou, na luz invasora também. Então, ou a gente está invadindo a casa de alguém, ou a gente está jogando luz para o ar, tá? E a gente tem qual luz também, né? Então, se, quanto, quando
onde e qual. Qual é o tipo de luz que você quer colocar? Então, coloca uma luz, por exemplo, em temperaturas mais baixas, em regra, tendem a ser muito menos prejudiciais. Temperatura mais baixa, a gente tem temperaturas mais quentes. Tá? Você falou aí 6.000. Se a gente estivesse falando 2.700, a gente fala 3.000, uma luz mais alaranjada ou avermelhada, elas tendem a prejudicar muito menos os ritmos circadianos. Né? É a luz azul, basicamente, que interrompe a produção de melatonina. Né? A gente tem quase 70% dos genes são ativados. A ativação é regulada em ritmos circadianos. Imagina quão tremendo é esse impacto. Tá? Então, se a gente está perturbando o nosso relógio biológico, uns 3/4 das nossas funções param de funcionar direito. Tá? Ao longo do programa eu quero ir mostrando fotos, porque eu acho que é legal a gente ir exemplificando as questões que a gente vai colocando, porque nem sempre fica tão visível para as pessoas. Né? A gente tem uma foto de um posto de gasolina, uma comparação que a gente fez, na verdade, entre um posto de gasolina que está iluminado adequadamente, um que está ofuscando a vista das pessoas, né, e acaba também gastando mais. Você tem um custo maior, por exemplo, para manter essa iluminação que se esparrama, às vezes de forma descontrolada. Né? Essa foto é um bom exemplo? Perfeito. Porque isso ajuda a desmistificar a ideia de que a gente precisa de muita luz porque enriqueceu ou para ficar rico, né? Então, essa é a iluminação comercial, isso não é a iluminação pública. Então, você pensa, bom, em tese, se eu estou na estrada, tem um posto, quanto mais brilho, melhor, mais eu vou chamar a atenção. Não. Você tem uma imagem de comparação aí, esse é um projeto bem feito, e a gente colocou do lado no estudo um projeto... Essa aqui, a gente tem uma outra com uma terceira, salvo engano, que é o brilho mais forte. Foto. Essa. Então, se você faz um brilho médio e você coloca um projeto bem feito, a gente chama de cut-off, né? A gente não olha muito pouco a própria lâmpada, que esse é o erro capital sempre. A gente tem que olhar as coisas, não a lâmpada. Tá? Se a lâmpada atinge o seu olho... Se a lâmpada atinge o seu olho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está tá? errada. Ela está te ofuscando. E ela não está incidindo onde ela devia. Inclusive é desagradável, né? É desagradável. Então, e o que foi interessante com isso? A iluminação bem projetada recebeu mais clientes do que a iluminação ofuscante. É o contrário de senso comum. Também tem esse apelo comercial, então. Que pois é, e aí isso vira um jogo de soma zero, porque se todo mundo começa a brilhar cada vez mais, você neutraliza o efeito comercial, não é isso? Porque está todo mundo brilhando demais e a sua também submerge. Se todo mundo fizesse uma iluminação bem feita, seria melhor para todos, tá? Então a gente tem aí esse dado que eu cito no estudo também, publicado aqui no portal da Câmara, que é assim, quando a gente pensa em energia, desde 100 anos atrás, 200 anos atrás, é muito difícil romper a relação entre energia e bem-estar na sociedade, muito difícil. Então, até hoje, e desde muito tempo, quanto maior o IDH, melhores os indicadores de desenvolvimento, mais energia você consome por habitante. E está começando a separar isso agora, mas é muito difícil. Luz, não. Então, a gente tem cidades com o mesmo PIB per capita, com a mesma renda por habitante, cidades igualmente ricas, digamos, na Europa e nos Estados Unidos. E aí você mede a quantidade de luz por dólar de riqueza daquela cidade, por PIB que ela gera. E dá uma diferença 10.000 vezes. Quer dizer, então você não tem relação necessária entre luz e riqueza, luz e desenvolvimento, luz e bem-estar. Você está gastando dinheiro para piorar o bem-estar. Você não precisa de muita luz porque é rico ou para ficar rico. Sim. Inclusive, eu até queria lembrar um estudo que foi divulgado recentemente. A gente está falando muito de iluminação em espaços públicos ali e tudo mais. No comércio, na coisa privada também é interessante que saiu um estudo recentemente mostrando que os bares que participaram dessa pesquisa e que reduziram a sua quantidade de luz, aumentaram as vendas. Perfeito. Né? Aquele estágio de relaxamento que às vezes a iluminação mais fraca provoca, acabou gerando nas pessoas uma sensação de acomodação, de conforto sensorial e permaneceram mais tempo e com consumos maiores em bares e restaurantes. Né? Então, às vezes, vale para comércio também. Né? Agora, em relação ao orçamento, porque a promessa que nós tínhamos inicialmente era de que o LED iria reduzir drasticamente
o valor ou o custo da iluminação pública brasileira. O que está acontecendo na prática, Henrique? Está caindo o preço do gasto com a iluminação nas cidades ou não é bem assim? Então, o que acabou acontecendo é que não caiu quanto poderia, porque se raciocinou, em geral, ao contrário. A gente está usando o LED não para economizar luz e manter uma iluminação adequada, mas para, com o mesmo orçamento, produzir mais luz. Entende? Então, eu chego a citar, isso é uma estimativa um pouco grosseira, uma proxy, que eu fiz na época do estudo, mas assim, digamos 3% da potência da energia gasta no Brasil, não me recordo, era com iluminação pública. Tá? E houve uma estimativa no Brasil de estudiosos de poluição luminosa, que eu cito também lá no estudo, não sei se foi a Tânia, o Gargaglione, ou não me foge agora qual deles, mas que até 1/3 da iluminação pública você estava jogando no céu. Então, 1/3, 3% é 1%. 1% do consumo de energia do Brasil era 1,6 bi, uns 4 ou 5 anos atrás. De dinheiro jogado fora, tá? De dinheiro público jogado fora. Agora, a dificuldade disso que eu vejo também é o seguinte, a nossa produtora aqui, a Tânia, ela estava contando que nesse final de semana, uma coincidência enorme, a gente se preparando para fazer o programa, trocaram a iluminação da rua dela. Sim. E colocaram as lâmpadas de LED, muito mais potentes, segundo ela, gerou uma iluminação enorme, a rua ficou muito mais clara. E o que ela falou foi o seguinte, os vizinhos adoraram. Nossa, está muito clarinho e tal. Tem essa questão da percepção das pessoas ainda? Acho que porque você tem a poluição, por exemplo, sonora, ela já é um problema que as pessoas detectaram e o combate já vem sendo feito. Na poluição luminosa, eu acho que ainda não é bem assim, né? Perfeito, porque é como você diz, há um mito disseminado aí, e antes da gente avançar até, ou junto com a legislação, a gente entende, como já foi bem dito aqui, a gente tem que avançar com a educação. Porque a gente pensa assim, por exemplo, mais luz é muito mais seguro. Bom, o criminoso também gosta muito de luz, né? Então ele está mirando muito melhor os alvos que ele tem à disposição. Então a gente tem estudos citados no trabalho que eu publiquei aqui pela Câmara também. Em Chicago a gente teve um projeto de iluminação que aumentou a luz recentemente também, coisa de 10 anos que seja atrás com LED e foi muito bem feito. Então ele usou áreas de controle ao mesmo tempo, com características comparáveis. E onde a iluminação chegou, a criminalidade cresceu 2 vezes mais rápido que nas áreas de controle. Tá? Então, os criminosos estão vendo melhor. Quando a gente faz uma luz com ofuscamento, você gera hard shadow, o criminoso se esconde melhor. Então, ele se esconde e te vê. Então, essa percepção de segurança é subjetiva. Ela não é necessariamente objetiva. A iluminação tem que ser melhor e não maior. Eu queria começar a nossa participação com as perguntas em vídeo que chegaram para a gente. E a primeira que a gente vai colocar na tela é Lorena Bruno. E, bom, ela não mandou aqui a identificação da cidade dela, mas de qualquer forma, vamos ouvi-la. Queria saber se há alguma relação entre a perda de biodiversidade urbana e a poluição luminosa? Pode responder? É total a relação com a perda da biodiversidade. Esses estudos estão se avolumando, o assunto é muito recente. Uma coisa importante para responder a Lorena é assim, de novo, a própria consciência de que isso é um tipo de poluição é muito novo. Agora, algo que a gente pode refletir é o seguinte, e está lá no estudo também, né? Assim, o tema do aquecimento global, por exemplo, hoje, ou das mudanças climáticas, é universalmente reconhecido como sendo algo grave e sério, e tem recursos, e a COP, que vamos ter aqui, inclusive esse ano no Brasil e tudo mais. Então já há uma sensibilização pública. Ora, o aquecimento global, as mudanças climáticas, antropogênicas, são um ritmo inédito de um fenômeno que já aconteceu. O planeta já experimentou estar muito mais quente do que hoje. O que está acontecendo de forma sem precedentes é a velocidade que está subindo. Mas o planeta não sabe o que é ter 24 horas de luz, não ter noite. Então, estamos entrando nesta era agora. Tá? Então, a gente o Zé Lécio já falou lá de reprodução, a gente tem padrões de migração, a gente tem padrões de relação de predador-presa, tudo isso é perturbado com poluição luminosa. Né? A gente tem o caso lá do Tamar, né? Aquele caso clássico, muita gente sabe que quando a gente vai para o litoral nordestino, e a gente tem postos do Projeto Tamar lá, que foi um grande sucesso, lá você tem leis locais regulando a poluição luminosa, senão você destrói o projeto, e aquilo ali atrai muito fluxo turístico e tudo mais. Tá?
Quando você coloca iluminação artificial forte do lado oposto do mar, a tartaruguinha está planejada para ir na direção da Lua. Ela vai ao contrário, na hora da... as tartaruguinhas recém-nascidas morrem todas, atropeladas ou desidratadas ou o que seja, tá? Então você faz um extermínio em massa das tartarugas, tá? Por iluminação artificial. Então afeta um monte de coisa nesses 3 canais de transmissão, digamos assim, né? Reprodução, migração e predação. Né? Parece que lá na região, pelo menos, eles fizeram um controle luminoso, né? Nesse sentido lá. E deu mais uma prova de que não faz mal ao bolso, faz bem ao bolso. Então você melhorou o turismo com isso. Você criou um céu mais bonito, você criou condições melhores para os tartaruguinhas, são uma atração turística. Sim. Agora, a gente pensa muito nas cidades e não consegue dimensionar o impacto que isso pode trazer para o meio rural, para o campo, para as florestas. Esse potencial luminoso que vem crescendo ali rapidamente, né? As cidades estão se iluminando cada vez mais, de forma cada vez mais intensa, mais áreas e dentro de cada área mais intensidade, né? Perfeito. Isso pode afetar também o campo ou essa influência ainda é... Completamente. Então, a iluminação artificial, a poluição luminosa, deixou há muito tempo de ser um assunto de interesse estritamente local. O que, aliás, já antecipando um pouco de assunto, talvez, de regulação, é o que atrai até a atenção da União. Porque se deixa de ser interesse local, que é lá o artigo 30 da Constituição, diz que os municípios têm de legislar, têm de cuidar dessas coisas de interesse local, né? Mas se você tem iluminação vazando perceptiva, como a gente tem aqui, de Brasília para o entorno, até 300 km de distância, em Alto Paraíso quase, aliás, mais de Alto Paraíso, você vê a mancha luminosa em cima de Brasília, já desorientando as espécies todas, aquilo tudo são unidades de conservação. 300 quilômetros, até então 300 quilômetros, é maior do que a gente imagina. Exatamente. Né? Certo. Bom, e tem uma discussão também que diz da questão econômica, né? Você teve, por exemplo, recentemente um estudo feito pela Suécia para contestar dados econômicos apresentados pela Rússia, né? Porque eles disseram que a economia não está sentindo a guerra, que eles estão muito firmes do ponto de vista de PIB, crescimento do PIB e tudo mais, né? E os olheiros internacionais falaram, vamos tentar encontrar alguma coisa que seja 100% independente dos dados russos para a gente tentar fazer uma aferição e foram ver a questão da luminosidade das cidades, medir a luminosidade e encontraram em várias regiões russas luminosidades menores e concluíram com isso que há um esfriamento das atividades econômicas ali, que você está tendo perda de desempenho em algumas áreas da economia. Então, eu acho que, tradicionalmente, a gente pensa muito nisso, né? Mais luz, mais desenvolvimento. Mas parece que não é sempre dessa forma, né? Exatamente, porque esse é um daqueles casos em que você cria uma correlação espúria entre 2 variáveis. A gente chama isso de correlação espúria. Então, o que você está dizendo? Olha, tem uma função aí que é mais dinheiro provoca mais luz, tá? E o que acontece, assim, é que às vezes você faz uma relação estatística que parece que existe por causa do zero dos 2 lados, tá? Então, claro que se você não tem nenhum desenvolvimento econômico, você não tem nenhuma luz. E aí você acaba forçando ou criando um artefato, uma pseudo-correlação entre essas 2 variáveis que não existe, desenvolvimento e iluminação. Então, se você tem muito pouco desenvolvimento, é claro que você vai ter muito pouca iluminação, isso é incontestável. Ou nenhuma iluminação. Se você olha para a Coreia do Norte, ela é uma mancha preta no mapa. É sempre lembrado, esse caso é sempre lembrado. Ela é uma mancha preta no mapa, e um contraste com a Coreia do Sul fica muito forte. Mas essa relação ela funciona para os níveis baixos dessas 2 grandezas, para baixo nível de riqueza e baixo nível de iluminação. Quanto mais você cresce, mais você quebra essa correlação. Você consegue enriquecer muito sem poluir muito, sem gerar muita poluição luminosa, sem desperdiçar muita luz. Acho que tem que ter um limite ali, né? Você sai de uma situação de pobreza, de escuridão, você ilumina, chega a um determinado ponto, passar daquilo ali já começou a virar abuso e excesso. Exatamente. Né? É ótimo iluminar mais onde é preciso, quando é preciso, com a cor que é precisa. Certo. Bom, a gente está com mais uma participação em vídeo, se a pronúncia estiver errada, eu peço perdão a ela. Luísa Schaer, de Brasília também. Podemos ouvi-la?
Eu queria, por gentileza, que vocês explicassem como a poluição luminosa ela pode afetar os relógios biológicos, né, das pessoas e das espécies que habitam os ambientes urbanos. A gente já falou um pouquinho disso antes, né, da melatonina e tudo mais. Dá para fazer uma complementação para ela aí, Dani? Então, é aquele exemplo que a gente conversava até antes do programa, né? Muita gente diz assim, não, eu consigo me isolar dos efeitos da poluição luminosa. Eu coloquei blackout na minha casa toda e agora eu vou dormir num escurinho perfeito, né? Eu tomo um bocado de melatonina de noite para neutralizar aquele oceano de luz em que eu vim do trabalho até minha casa e tá tudo bem, tá? Bom, não tá tudo bem, porque você acorda em seguida com o despertador e você acorda com o despertador porque você não consegue mais acompanhar o crescimento natural da iluminação da aurora, que isso seria esperado pelo nosso corpo, tá? Dormir com a noite, acordar gradualmente, o cortisol ir subindo devagarzinho e a melatonina caindo devagarzinho com a luz do dia chegando. Então hoje você chega até o absurdo de ter despertadores que simulam a luz da aurora. Você pode comprar lá do exterior, são caros pra caramba, porque você tem de fechar a sua casa toda com blackout. Bom, mas tudo bem, você diz, eu tô tranquilo, eu fechei minha casa com blackout, aqui no Brasil não tem o tal despertador, acordo, tomo um café e vou para o trabalho. E a primeira coisa que você faz naturalmente é bater o carro, porque você acabou de acordar, você está grogue, você tentou tomar um pouco de café, não está com cortisol direito do sangue, e aí você tem um conhecido pico de acidente no trânsito na saída para o trabalho. Está todo mundo dormindo. Então você tem um gap aí, um intervalo de 2 horas de baixa de produtividade, que se deve exatamente ao fato de que você não acordou com a luz, gradualmente como devia ter sido. Você fica abrupto ali, né? Você levanta, sai andando ainda, realmente é nítido essa percepção de desempenho quando a gente não faz essa transição gradual aí de perda do sono e o despertar, né? Exatamente. Agora, tem também uma questão que a gente vai trazer agora. Antes disso, antes do vídeo, eu queria falar sobre os desdobramentos, porque a gente fala muito sobre saúde ligada ao sono, né? Hoje tá muito em voga isso. E a poluição luminosa, quando a gente trata dela, a primeira coisa que vem à mente, problema de sono, né? O ciclo circadiano, todas essas questões que a gente tratou. Mas a perda do sono, ali, a qualidade ruim do sono, desencadeia uma série de questões também. É um cortejo macabro, tá? Assim, a gente tem uma longa fileira de problemas que não cessam de aparecer novos e novos e novos, tá? Então a gente tem lá, citado também no estudo lá da Câmara, um trabalho em Israel que mulheres que passaram a viver em áreas que passaram a ter poluição luminosa aumentaram em 73% a incidência de câncer de mama. Então a gente tem câncer de mama, colo retal, diabetes, obesidade, depressão. Tem uma longa fileira aí de correlações que não param de crescer e ser identificadas, né? Por causa daquilo, quer dizer, não é propriamente só o sono. Vários outros genes e funções do cérebro têm ativação circadiana. O seu corpo inteiro é regido por esse maestro, por assim dizer, né? Então, quando você bagunça esse sinal, você está bagunçando a orquestra inteira. Tá. A gente vai ter uma participação agora por vídeo do Daniel, que eu citei aqui na abertura do programa. Primeiro nós vamos colocar na tela um vídeo da Cássia Lopes. Na sequência, a gente entra com a explicação dele. Por favor, a Cássia Lopes de Brasília também. Vamos ouvi-la. Recentemente eu comprei um telescópio e constatei que não dá para observar o céu, as estrelas, nos ambientes urbanos. Por que a iluminação das cidades atrapalha tanto esse tipo de observação? Daniel Melo, obrigado por participar novamente. Não sei se o link dele está em funcionamento. Pode explicar para a gente, por favor? Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite da TV Câmara para participar dessa discussão extremamente importante no Brasil. Sobre a pergunta, um pouco daquela questão que o Henrique já comentou sobre o tal do Sky Glow, aquele clarão que se forma no céu, principalmente próximo das grandes cidades de médio porte, e gera um efeito muito ruim para a observação astronômica, né? Já que ele faz com que a gente perca o contraste para observar as estrelas mais tênues, aquelas estrelas que a gente só consegue ver
quando a gente, infelizmente, nós nos afastamos das grandes cidades para contemplar o céu, por exemplo, numa região rural, numa região de mais contato da natureza. Então, a poluição luminosa gera esse efeito que é muito visível, talvez seja a parte, o aspecto da poluição luminosa mais visível é justamente no céu. Pessoas estão nas grandes cidades, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e precisam cada vez mais se afastar das cidades para conseguir observar os astros, as estrelas ou a olho nu, ou mesmo com telescópios. Para a gente ter uma ideia desse impacto, né? Essa imagem do fundo mostra uma imagem feita da constelação do Cruzeiro do Sul, que é muito famosa, talvez seja uma das constelações mais famosas no Brasil. A gente tem duas imagens aí. A imagem da esquerda foi feita uma fotografia do Cruzeiro do Sul feita numa cidade de alta poluição luminosa, e do lado direito uma imagem feita num céu rural, ou seja, níveis de utilização da iluminação artificial são muito diferentes, faz com que eu consiga ver ou fotografar muito mais estrelas na imagem da direita do que na imagem da esquerda. Para a gente ter uma ideia desse impacto, né, nas grandes cidades hoje do Brasil, vou considerar aí São Paulo, as grandes capitais, tá? Em média, a gente conseguiria contar com nossos olhos na faixa de 150, no máximo 200 estrelas durante o ano. Quando você vai para um local de céu escuro, ou seja, que o impacto da poluição luminosa é muito menor, a gente consegue voltar aí na faixa de 3.000 até 4.000 estrelas durante o ano. Ou seja, a riqueza do ponto de vista astronômico é muito, muito maior, e isso tem um impacto muito grande no que a gente chama hoje do astroturismo, que vem crescendo cada vez mais no Brasil, e cada vez mais coloca as cidades que cuidam bem da sua iluminação artificial num status importantíssimo de grande potencial de desenvolvimento econômico sustentável. Daniel, você falou rapidamente aí sobre o astroturismo. Eu acredito que esse termo ainda não é tão difundido assim entre as pessoas. Queria que você explicasse para a gente mais detalhadamente o que é o astroturismo e qual é o impacto da poluição luminosa nesse tipo de visitação. Perfeito. O astroturismo ele tem sido encarado, no Brasil está começando a deslanchar, diria eu, como aquele turismo das estrelas, né? As pessoas saem das grandes cidades, onde, como eu comentei, elas não conseguem mais observar o céu, para ter de novo essa experiência, a experiência de observar a Via Láctea, a experiência de observar uma chuva de meteoros, coisa que as pessoas estão ligadas na mídia o tempo todo, e boa parte das pessoas que vivem nas grandes cidades nunca tiveram essa visão, nunca tiveram essa experiência. Então, hoje em dia, se fala muito no astroturismo, no turismo das estrelas, que é aquele turismo, além de ser o turismo contemplativo, e você ter essa experiência astronômica, que é incrível, é também uma forma extremamente poderosa de conscientizar as pessoas sobre todo o impacto da poluição luminosa, seja na nossa saúde, na biodiversidade, seja através de matrizes corretas de produção de energia, no caso de produção dentro da indústria da iluminação, e, obviamente, para fazer com que essas pessoas tenham essa vivência e movimente o turismo de contato da natureza nesses locais. Então, esse turismo tem sido praticado em muitos países, né? Muitos países conhecidos, Estados Unidos, países da Europa, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Austrália, Canadá. E aqui na América do Sul, a gente conhece muito o Chile, né? E tem o astroturismo com algo já consolidado dentro da cadeia da economia do turismo. Recentemente, aqui no Brasil, o astroturismo tem sido apontado também como um grande potencial, uma forma de turismo emergente que as pessoas têm buscado muito. A gente tem, por exemplo, esses panoramas dentro, por exemplo, do Ministério do Turismo, da Embratur e muitas outras agências apontam aí como, nos próximos anos, a gente vai ter muitas pessoas buscando por esse tipo de experiência. Então, o astroturismo tem um potencial tremendo no Brasil. A gente tem um trabalho clássico, né, que foi o Mapa da Poluição Luminosa, publicado lá em 2016. Daniel. Sim, desculpa. Agora, eu queria te interromper rapidamente para pegar o gancho dessa sua fala, porque a Cássia Lopes, que foi a participante aí que gentilmente viu esse vídeo para a gente,
ela falou muito nessa linha, né? Ela comprou um telescópio, quer observar as estrelas, acha bonito, a lua e tudo mais, mas não está conseguindo enxergar nada. Como é que ela faz? Onde é que ela pode pesquisar locais adequados para ela visitar? Tem índices, tem selos que certificam? Como é que está funcionando para quem quiser buscar? Olha, eu adoro o céu, quero ver o céu de lugares onde é melhor para fazer isso. O que ela tem que fazer? Normalmente, a gente tem feito um trabalho aqui na UFRJ, né, no Observatório do Longo da UFRJ, que é um projeto que faz esse estímulo, esse incentivo ao astroturismo, especialmente em municípios que contemplem unidades de conservação da natureza, que, em geral, elas estão um pouco mais isentas, digamos, diria eu, do grande impacto da iluminação artificial. Então, locais em torno dessas unidades de conservação da natureza, e principalmente nesses municípios, são os locais ideais para que as pessoas possam viajar, conhecer, para fazer a observação astronômica. Recentemente, a gente lançou o IASTRO, que é um índice de potencial astronômico dos 75 parques nacionais, uma colaboração, né, entre o projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros e o projeto Entre Parques, e conseguiu mapear todos os 75 parques nacionais, quais são aqueles mais aptos para a gente ter o desenvolvimento, o potencial do astroturismo. Nesse mapa que a gente está vendo, os círculos mais escuros e os círculos azulados e verdes são aqueles parques nacionais ou seus municípios em que esse tipo de atividade é mais legal. Ou seja, legal, as pessoas vão com seus telescópios, com seus binóculos, e em torno desses locais, o potencial de observação astronômica é incrível, as pessoas podem ter esse tipo de experiência. Então, esse trabalho foi super importante por mapear as unidades de conservação federais, já indicando quais são aquelas com maior potencial de desenvolvimento do astroturismo. E, obviamente, isso pode ser replicado, né, para as unidades estaduais, mostrando aí o grande potencial, como eu comentei, que a gente tem no astroturismo no Brasil. Dentro dos países do G20, o Brasil está aí no top 4 daqueles países em que o desenvolvimento do astroturismo é mais esperado. Basta a gente cuidar da iluminação artificial. Perfeito, então. Daniel, daqui a pouquinho, se for o caso, a gente volta com você, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Daniel Melo, astrônomo, né? Astrônomo da UFRJ, se não me engano. Muito obrigado pela sua participação, então, até aqui. Bom, a gente vai colocar mais um vídeo na tela, é do Luiz Pereira, né? E ele está trazendo uma questão nova, muito importante também. Vamos ouvir o Luiz Pereira. A poluição luminosa pode causar acidentes? Por exemplo, vindo da ponte de JK, existia um outdoor enorme na subida para o Jardim Botânico. E muitas vezes tira a atenção dos condutores. Se gerar acidente lá, tem alguma relação entre o outdoor da poluição luminosa e o acidente? Pode responder, Henrique. Perfeito, pode haver sim, Luiz. Então, a gente tem até, cita no estudo publicado aqui na Câmara, a gente citou uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, em que a Inglaterra testou o contrário. E se eu abaixar a quantidade de luz? Ela começou abaixando e aí fez, de novo, um estudo bem controlado. A gente acha as fontes lá no trabalho, mas... E ela baixa a quantidade de luz e não muda nada inicialmente o trânsito. Depois ela, tanto o percentual, ou índices, na verdade, de acidentes, quanto de criminalidade. Aí ela projeta um pouco melhor, ainda com menos luz. E os índices caem. Você tem menos acidentes e menos criminalidade. A gente tem essa relação se estabelecendo aí com muita força. Sem dúvida, isso é provável, até não diria só possível. E eu acho que vai ter uma discussão que vai crescer de agora em diante, que eu acredito que ainda não está na maioria das cidades essa questão, né? Em Brasília está nascendo essa discussão, que é com relação a esses grandes outdoors luminosos, né? Você tem em Brasília empresas colocando nos mais diversos pontos, e aí está tendo até uma discussão muito grande de regulamentação, tem que regulamentar, esses outdoors podem ser colocados em qualquer lugar, como medir isso, né? A quantidade de luz que esses elementos estão emitindo. Você acha que com o tempo vai ser preciso se debruçar em cima desse assunto? Certamente vai. Então a gente tem, a iluminação pública está começando a fazer uma transição para melhoria recente. A gente tem uma NBR, salvo engano, 5101, acabou de ser revisada, há muito custo, suor, debate. Várias pessoas de um grupo que eu participo, discussão de poluição luminosa, o Rede Céu Estrelado do Brasil, há uma integrante lá que é do IDA também, né, do Dark Sky Association, que é a Silvia
Carneiro, salvo engano. E então esse processo foi um pouco sofrido, mas a norma saiu uma revisão e está muito melhor. Então a iluminação pública está começando ou vai começar a melhorar, mas a iluminação comercial ainda não. E a gente tem, para comércio, indústria, um monte de coisas, a gente tem até uma necessidade, uma lacuna aí, que poderia atrair, no limite, a atenção, por exemplo, do CONAMA para licenciamento de grandes empreendimentos com potencial significativo de poluição luminosa, né? Isso faz bastante sentido. Além daquilo que a gente também fala no estudo, que é a possibilidade de você fazer nos planos diretores. Do mesmo jeito que você tem um plano de mobilidade, do mesmo jeito que você tem um plano de resíduos sólidos, você tem também um plano de iluminação aderente às melhores práticas, tá? Exatamente para evitar esse tipo de coisa. E que aí não atingiria só a iluminação pública, mas a iluminação comercial e a iluminação residencial. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre legislação, né? Porque a gente sabe que acaba desaguando aqui tudo no Congresso. Você começa as discussões na sociedade, a tendência é essa, né? Nasce uma questão e essa questão vem acabar reverberando aqui para a gente, em projetos de lei, enfim, em forma de legislação. Vai ser preciso também criar leis nacionais a esse respeito? Certamente, porque isso é uma competência concorrente e constitucionalmente, nesses casos, pela Constituição, a União dá normas gerais, tá? Então, aquilo que eu falava antes, isso já deixou de ser assunto de interesse local porque transborda do município. Então, você está atraindo a competência de entes maiores, ou Estado ou União. Então, a gente já tem até 2 projetos de lei tramitando nesse sentido, que se baseiam bastante até no estudo do deputado Carlos Gaguin, os dois. São projetos feitos em cima do estudo, do né? estudo publicado pela consultoria, isto. O seu estudo, vamos... Sim, Então, a gente tem o 1400 de 2021, que tipifica poluição luminosa como poluição, né, na lei de crimes ambientais. Nem isso nós não temos ainda. Pois é, poluição luminosa nem sequer é reconhecida como poluição ainda em lugar nenhum, tá? Então, como eu falei, a gente tem algumas leis estaduais só controlando a luz por causa de projetos específicos. Ou no observatório, como disse o Laércio, ou no projeto Tamar, tá? Mas lei nacional tratando da poluição em gênero, não tem. Então, a gente tem o PL 1400 de 2021 do Gaguin, a gente tem o 1975 de 2021 também do Gaguin, que visa estimular a adoção desse programa de certificação, justamente que a gente acabou de mencionar, que está dando tão certo em tantos lugares, o programa de certificação de unidades de conservação como lugares e céus escuros, para justamente atrair astroturismo. Há muito mais a escrever, e eu tenho inclusive material escrito, sobre poluição luminosa. Eu estou nesses 2, mas esses 2 são um bom pontapé inicial. Eu acho que vai ter que passar por isso sem dúvida, a Câmara, porque é imperceptível, né? Eu percebo assim, eu vejo que as pessoas ainda não estão captando a importância desse assunto. Quando a gente se propôs a fazer esse programa, inicialmente eu achei que o assunto seria outro. Depois, quando eu fui estudar a questão e fazer as reuniões do programa, fiquei impressionado. Problemas de depressão, saúde mental, você tem impacto em várias questões ali que precisam ser debatidas, né? A nossa produtora, citei o caso da produtora, da felicidade das pessoas com excesso de luz, né? Sim. É uma área muito desconhecida, né? Uma discussão que está nascendo agora com a nobre, com essa nobre contribuição que você está trazendo para o Brasil, no sentido de conscientizar as pessoas nesse sentido, e os legisladores também. Então, o nosso programa está caminhando já para o final. Quero agradecer enormemente. Queria falar um pouquinho com o Daniel. Daniel, você quer fazer alguma consideração final a respeito do programa e todas as questões que a gente discutiu também? Sim, eu acho super importante essa questão de que no Brasil a gente está muito atrasado, né, no sentido de que muitos países da Europa, o mesmo país aqui da América do Sul, já tem legislação própria para tratar de todos esses N problemas que a gente comentou sobre a poluição luminosa. Eu acho fundamental que essa discussão esteja na sociedade, seja conhecido cada vez mais pelas pessoas, que as pessoas cada vez mais entendam e tomem consciência de que é um problema que a gente precisa tratar. Eu acho que toda essa discussão aqui que foi trazida pela TV Câmara é super importante para a gente avançar nessa discussão e, obviamente, dentro também do Legislativo. Muito obrigado, então, Daniel. Só lembrar que o seu crédito, você é astrônomo do Observatório do Valongo, da UFRJ, né? E coordenador do projeto de astroturismo nos parques brasileiros. Muito obrigado, então, pela participação. Henrique, também agradeço
imensamente. Espero revê-lo em breve aqui no nosso programa Excelente. Bora Entender. Até uma Excelente. próxima oportunidade. Excelente. Obrigado, então. E para você que acompanhou pela TV Câmara, muito obrigado pela audiência. Já você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Agradeço também pelos nossos quase 1.300.000 inscritos. Muito obrigado também pela companhia de todos vocês e até a próxima.